Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta casa, né? Nessa manhã maravilhosa que nos permite estarmos todos juntos, alguns pela primeira vez, outros já estão aqui conosco há bastante tempo, pelos olhares, né? A gente já reconhece. Sintam-se todos em paz, sejam todos muito bem acolhidos, né? Por essa presença espiritual que a gente pode sentir aqui, por esta sintonia maravilhosa que esse lugar traz para todos nós, né? Já logo ao adentrarmos a casa, nós sentimos esta sintonia maravilhosa. Sejam todos presenteados, porque com certeza ela fora preparada com muito carinho pelos nossos mentores espirituais que cuidam desse espaço e também pelos nossos amigos encarnados responsáveis por esta casa. Nós vamos, como habitualmente, fazer a nossa prece inicial e logo na sequência nós avisaremos, comunicaremos, né, o palestrante desta manhã. Hoje o Maurício não está conosco, o nosso cantor maravilhoso, mas nós faremos a nossa prece então pronunciada, não musical, e com certeza colocaremos nesta prece todas as nossas melhores intenções, né? Todos os nossos maiores agradecimentos e também todos os nossos anseios, tá bem? Eu convido a todos, neste momento, para que fechem seus olhos e para que silenciem, em primeiro lugar, suas mentes. Se a nossa mente não puder ficar em silêncio por alguns minutinhos, nós não vamos conseguir, de forma alguma, fazermos a prece da maneira como ela deve ser feita, para que todos os fluidos dessa prece tomem conta deste lugar, cheguem nos lares de todos os nossos amigos que nos acompanham pela internet, todos os nossos amigos que estão em casa, familiares. Se a força desta prece for verdadeira, com certeza, através do poder espiritual, de toda a face espiritual, nós conseguiremos chegar até aqueles nossos irmãos que aqui não puderam estar. E também poderemos sentir a força da prece, nós todos que aqui estamos. Vamos nesse momento pensar apenas na imagem sublime e tranquila de Jesus. Vamos neste momento deixar com que Jesus opere o nosso pensamento, o nosso coração, todo o nosso corpo. E que nessa tranquilidade que Ele nos traz, da certeza do seu olhar, da sua proteção e do seu amor, vamos primeiro ser gratos, sermos todos gratos por tudo aquilo que podemos ser e ter, não enquanto bens ou princípios materiais, mas enquanto valores. Vamos ser gratos pelo amor que nos une aqui, pelo conhecimento da doutrina que nos permite estarmos juntos. Vamos ser gratos pela vida, pela oportunidade de evolução, de amadurecimento e de melhora íntima. Vamos agradecer pela nossa representação e o nosso papel nesta vida, seja enquanto trabalhadores, funcionários, patrões, irmão, irmã, marido, esposa, pai, mãe ou filhos. Pelos vários papéis que ocupamos, agradecemos porque são as nossas oportunidades de pôr em prática os valores, os princípios das leis divinas. E nesse momento de gratidão, Jesus, nosso muito obrigado é muito pouco, mas é o que temos a dizer. Coloquemos também nossas preocupações, nossas tribulações, para que sejamos envolvidos na calma e na coragem
na sabedoria para resolvê-las. Que assim seja. E agora sim, nós vamos anunciar o nosso querido irmão, que vem da cidade de São Carlos, está aqui pertinho da gente, né? Que é o Márcio Correia. O Márcio na verdade é Márcio Roberto Silva Correia, né? Mas a gente fala Márcio Correia. É engenheiro civil, é professor associado à Universidade de São Paulo, à USP. É espírita desde 1971, é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, mas reside em São Carlos, está vinculado ao núcleo kardecista Paz, Amor e Fraternidade, na cidade de São Carlos, e é palestrante espírita, trabalhador espírita, sim, enquanto aquele que leva a palavra e grande estudioso, né, da nossa doutrina. Márcio, nossa gratidão já de logo de início pela sua presença, disposição, né? E agora a palavra toda sua, por favor. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. É uma alegria retornar a essa casa. Já tivemos a oportunidade de vir aqui uma vez. Estamos hoje pela segunda vez. É com grande satisfação que estamos aqui para podermos falar um pouquinho sobre um tema que é um tema que nos interessa bastante, que é o aspecto ou a visão religiosa do Espiritismo ou da doutrina espírita. Todos nós sabemos que a doutrina espírita tem um caráter tríplice. Ela é ciência, ela é filosofia, ela também é religião. E nesse aspecto tríplice, ao longo do desenvolvimento do movimento espírita, em especial no Brasil, algumas décadas atrás, houve uma tendência de alguns grupos de pensarem o espiritismo tão somente como ciência, ou observar o espiritismo apenas no seu aspecto filosófico, dizendo que Kardec, na sua proposta inicial, não havia evidenciado o caráter religioso, não havia colocado o espiritismo como religião. Como nós vamos ver hoje, com base nos textos fundamentais da doutrina espírita, nós vamos poder concluir qual é o pensamento de Kardec a esse respeito, e mais do que isso, o pensamento dos espíritos que trabalharam junto a Kardec para que a terceira revelação chegasse até nós. Se nós observarmos bem, daqui a pouquinho vamos fazer um resuminho ali, pensando nas 5 obras fundamentais de Kardec. Se nós observarmos a maneira como a doutrina chegou até a humanidade, como o espiritismo cresceu aqui entre nós, no mundo visível dos encarnados, nós vamos perceber que, na realidade, o que houve foi o seguinte: primeiro, fatos ocorreram. Fatos que naquele tempo eram considerados estranhos para uns, diversão para outros, até que determinadas pessoas muito sérias chegaram até Kardec, que era um intelectual respeitadíssimo nos meados do século XIX, na França, e disseram a ele: professor, ele ainda não era o Allan Kardec, ele era o professor Rivail. Allan Kardec é o pseudônimo que ele assumiu na hora de escrever a obra espírita, para não confundi-la com a obra anterior que ele tinha, principalmente na área de pedagogia. Então chegaram ao professor Rivail e disseram: olha, fenômenos importantíssimos estão acontecendo e o senhor, que é estudante do magnetismo, deveria observar estes fenômenos, porque estes fenômenos nós não estamos conseguindo explicá-los. Alguma coisa acontece, esses fenômenos guardam em si uma certa inteligência. Nós não sabemos que inteligência é essa que se manifesta presente nestes eventos. Então Allan Kardec, ele vai e começa a observar estes fatos. Ao observar estes fatos, ele nota o seguinte: realmente, os fenômenos eram fenômenos que denotavam inteligência nas respostas e na sua manifestação. E ao notar
e aprofundar a ligação com essas inteligências, elas disseram: nós nada mais somos do que aquilo que vocês um dia serão. Nós estávamos aí encarnados e agora estamos no mundo espiritual. Somos os seres humanos, somos os homens e as mulheres, e estamos aqui com a possibilidade de nos comunicarmos. A partir deste instante, Kardec observa o seguinte: eram fenômenos novos, para os quais a ciência tradicional ainda não tinha respostas. Então Kardec se lançou na fundamentação da ciência espírita, para observar esses fenômenos, para descobrir quais são as leis que regem esses fenômenos. Só que, naturalmente, no contato das experiências científicas com este fenômeno, essas inteligências desencarnadas começaram a fazer elucidações, colocar pensamentos que resolviam as questões filosóficas mais profundas e de interesse da humanidade. A começar por uma que é fundamental: a morte não existe. A morte sempre foi a grande preocupação do ser humano. A perspectiva de que um dia tudo terminasse sempre foi um abismo, uma coisa negra colocada à sua frente, como se fosse: o que vai acontecer? Será que nada vai acontecer? Então este sempre foi, e ainda para grande parte da humanidade o é, um incômodo muito grande. E aí os espíritos, eles disseram: nós continuamos vivos. E mais do que isso, nós não vivemos apenas uma vez aí no planeta, nós vivemos inúmeras vezes no planeta. E se quisermos viver bem, precisamos observar aquele que nos conduz e aquele que é o nosso guia e modelo, que é Jesus Cristo. Então vejam, no instante em que os espíritos fazem essa colocação, naturalmente a coisa desdobra-se como uma filosofia importantíssima, porque ela vai muito além das observações materiais, vai muito além daquilo que nós enxergamos e tocamos no nosso dia a dia. Ela vai e mostra a realidade espiritual. Mas neste contato com os espíritos, quando eles começam a falar sobre o modelo é Jesus, o guia é Jesus, existe um aspecto comportamental que nós precisamos observar, não para ficarmos com carinhas de anjos barrocos, mas para que nós possamos viver bem com os nossos semelhantes, começando dentro do nosso próprio lar, no ambiente de trabalho, na via pública, onde quer que estejamos. E para fazermos isso, precisamos nos debruçar profundamente sobre o Evangelho de Jesus. Então, quando isto acontece, quando os espíritos declaram isso para Kardec, Kardec percebe que era absolutamente fundamental viajar, fazer uma viagem profunda no cristianismo. E os espíritos dizem para Kardec: agora é o cristianismo que renasce para a humanidade. E fica estabelecido profundamente, de forma inequívoca, que estávamos em presença de uma religião. Só que Kardec, no início, não usava muito a palavra religião para que a humanidade não confundisse o espiritismo com as demais religiões tradicionais que já se encontravam estabelecidas. Sem nenhuma crítica, nenhum demérito, mas mostrando que a proposta era muito mais ampla, como nós vamos ver daqui a pouco. A proposta é uma religião onde o grande templo é o nosso coração, onde nós devemos consagrar o Senhor através das nossas mentes, mente onde lá no fundo da nossa consciência estão gravadas todas as leis que Deus estabeleceu para reger as nossas vidas na nossa caminhada no desenvolvimento neste planeta e em outros onde já habitamos ou um dia habitaremos, né? Então, hoje nós vamos fazer uma viagem meio rápida sobre esse aspecto, mas privilegiando o aspecto religioso, e o que nós vamos falar está fundamentado nessas obras que aqui nós colocamos.
Primeiro o dicionário, vamos ver aí o conceito de algumas palavras, o dicionário da língua portuguesa, português de Portugal, né? Depois a revista super interessante, que na sua edição 180 falou sobre o Espiritismo. Então nós vamos ver pessoas da área científica, da área das universidades, falando se o Espiritismo é ou não considerado uma religião. E depois vamos, claro, ao Evangelho segundo o Espiritismo, a Obras Póstumas de Kardec, que é um livro maravilhoso, porque com os relatos que eles encontraram e publicaram depois que Kardec já havia desencarnado, a gente consegue perceber o andamento, o desenvolvimento da doutrina espírita. E finalmente o nosso querido Emmanuel, através da psicografia do Chico, onde no livro Consolador ele traz inúmeros esclarecimentos, dos quais nós elegemos alguns para refletirmos um pouquinho aqui nesta manhã. Então vamos lá, do dicionário, sem dúvida a primeira palavra que nos interessa é religião, né? Porque é o aspecto que mais nos importa aqui hoje. Religião é o culto prestado a uma divindade, de uma maneira geral, ou por extensão, é uma doutrina ou uma crença religiosa. Também pode ser considerado um dever sagrado, ou uma comunidade religiosa que segue uma regra de um determinado fundador da religião ou daquele que reformou a religião. Este é o conceito que o dicionário esclarece para nós sobre o que seria religião. E religiosidade? Religiosidade é uma noção mais ampla. Eu posso não ter religião nenhuma, mas eu posso ter religiosidade no meu comportamento. A religiosidade é a qualidade do que é religioso, do que sente em si a presença ou a ligação, por exemplo, com a divindade, seja que divindade for, né? Então, é o sentimento que nos impele a reconhecer a divindade, independentemente de um determinado culto. Eu posso ser católico, posso ser espírita, posso ser protestante, das várias vertentes do protestantismo, não importa. Todos nós temos naturalmente uma religiosidade, porque nos ligamos e sentimos a necessidade dessa ligação com a divindade. E doutrina? Nós falamos tanto em doutrina espírita. A doutrina é um conjunto dos princípios fundamentais de uma crença, de uma ciência ou de um sistema. Às vezes também é tratado como uma simples erudição, sabe? É um homem de doutrina, então alguém que sabe muito, que tem grandes ensinos, etc. E finalmente, espiritualismo. Veja que nós não estamos colocando espiritismo. Espiritualismo. Espiritualismo é a doutrina filosófica que admite a existência do espírito como realidade substancial. Várias religiões fazem isso, várias escolas filosóficas são espiritualistas. É a tendência da alma a viver uma vida espiritual, é chamado espiritualismo, né? Independente de eu acreditar ou não que esse espírito possa se comunicar ou possa reencarnar, se eu entendo que existe um espírito, que eu sou espírito, independente do que eu imagino o que é ser espírito, isto é espiritualismo. Agora vamos ver na revista super interessante. O próprio nome diz, realmente é bastante interessante a colocação que é feita nessa edição. É uma edição antiga, lá de setembro de 2002. A professora Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, ela é do Departamento de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela é uma profunda estudiosa, sob o aspecto acadêmico, profunda estudiosa do espiritismo no Brasil. Então, ela vai dizer a visão da ciência, ou seja, quando ela olha para o espiritismo, quando ela olha para outras crenças, ela que conhece profundamente o assunto, ela pode dizer se é ou se não é uma religião. Vamos ver o que ela fala. Se você explica a realidade social pela realidade transcendente, sua visão é religiosa. Mas nós vamos perceber mais coisas nas observações. Ela diz, isto quer dizer que sim, o espiritismo é uma religião, pois apresenta toda uma série de explicações espirituais e divinas para eventos tão comezinhos ou tão pequenininhos do dia a dia, como o mau humor do seu vizinho, e tão devastadores como a morte de alguém na sua família. Então, fatos pequenininhos,
nós podemos explicar com o Espiritismo, com a nossa visão de que o Espírito existe, continua vivo, se comunica, etc. E também a passagem de alguém para o mundo espiritual. Então, essa perspectiva dada pelo Espiritismo caracteriza, segundo a ciência oficial do planeta, caracteriza o Espiritismo. Ele é realmente uma religião. Mas que religião é essa? Agora vamos um pouquinho na maneira como o Espiritismo chegou. E quando Kardec estava escrevendo a obra Evangelho segundo o Espiritismo, que foi aquela onde ele se aprofundou no Evangelho de Jesus, na interpretação do Evangelho como algo fundamental para o ser humano, né? Vamos ver o que os Espíritos falam a respeito deste trabalho. Os Espíritos dizem o seguinte, olha, o Espiritismo é uma doutrina filosófica, conclui Kardec a partir dos ensinos dos Espíritos, de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pois vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma e a vida futura. Então alguém pode ter dúvida de que Kardec estava apresentando o Espiritismo verdadeiramente como religião? Hipótese alguma. Agora, era uma religião como todas as outras que já existiram? Não. Aí que está a diferença. E provavelmente, aí é a ilação nossa, provavelmente por isto Kardec utilizava com bastante cuidado a palavra religião, para não haver a confusão com cultos tradicionais estabelecidos no planeta. Então, Kardec conclui, mais uma vez, sempre com base naquilo que os Espíritos estão dizendo para ele. Não é uma religião constituída. Por quê? Não tem culto, não tem um culto tradicional, não tem uma liturgia. O centro aqui está tendo uma palestra, se nós formos a um outro centro, aqui mesmo em Matão, se tiver nesse instante acontecendo alguma coisa, a palestra pode ter começado de outra forma, o tempo de duração é outra, a maneira de conduzir os trabalhos é outra, ou seja, não existe uma coisa codificada para que todos façam igualzinho. Não, não tem. Né? Outra coisa que não tem templos. Nós temos que nos encontrar, então tem esse auditório aqui, que poderia muito bem ser o auditório de um cinema, de um lugar qualquer, né? Isso aqui podia ter um outro evento qualquer, então aqui não tem uma característica de um templo religioso tradicional, né? Nós não temos um sacerdote, muito menos um sumo sacerdote, que é o grande líder que conduz a todos e do qual emanam as diretrizes para todos os seus liderados. Não. Então, é uma coisa diferente. Quando nós buscamos o templo onde nós praticamos o Espiritismo, nós sabemos, é aqui. Esse templo é o coração. Nós queremos ter uma religião como em espírito e verdade, na profunda e íntima ligação com o Pai Celestial, como Jesus nos propôs fazer. Né? Essa é a proposta colocada por Jesus, o guia, o modelo, e que o Espiritismo retoma com toda a força, para que nós possamos reaprender, ou se ainda não tínhamos aprendido, para aprender agora a maneira como devemos nos conduzir. O futuro do Espiritismo, um Espírito fala para Kardec, ele diz, olha, o Espiritismo é chamado a desempenhar um imenso papel na Terra. Esse trabalho é enorme, e esse trabalho está começando. Nós estamos há 150, 160 anos de Espiritismo, um século e meio.
Então os homens, para serem mais inteligentes, deveriam melhorar a condição das mulheres, porque eles depois podem estar nessa condição. Certo? Então veja, a perspectiva de influência, vou dar um pequeno exemplo, mas a perspectiva de influência nas nossas vidas, com essa conceituação toda, essa abertura, a ligação de um homem que não é mais um homem corpo, mas é um homem espírito que vaza vários séculos e vai até a eternidade, né? Essa visão é uma visão muito profunda que traz enormes influências em todos os aspectos da nossa vida, inclusive a legislação. O Espiritismo retificará os erros da história. Querem um exemplo? Queremos ter um resumão da história da civilização? Peguemos o A Caminho da Luz. No A Caminho da Luz do Emmanuel, nós vamos ver uma série de referências históricas, algumas das quais talvez o mundo acadêmico, o nosso mundo aqui material, não tenha, mas ele possui. Estes registros estão guardados no plano espiritual. E esses registros, então, guardados, podem ser acessados pelos espíritos que têm esta oportunidade, né? Então, erros da história podem sim ser retificados. Principalmente nós devemos observar uma coisa: normalmente a história é contada por quem? Pelos vencedores, né? Aqueles que vencem, aqueles que detiveram o maior poder, esses contam a história com o viés dos seus interesses pessoais, que nem sempre são isentos, como nós sabemos e os próprios historiadores declaram, né? Então, neste aspecto, uma retificação da história é perfeitamente possível, porque os registros estão todos aí no plano espiritual. Restaurará a religião do Cristo. Então, o Espiritismo é religião? Está aqui, ó. Restaurará a religião do Cristo, que se tornou objeto de comércio e de tráfigo vil por muitos cultos, né? Nós sabemos muito bem, nós temos inúmeros exemplos. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, e não a religião formal, tradicional, como todas as outras pelas quais nós passamos, e que nós agradecemos por termos passado por elas, porque são mecanismos de auxílio à humanidade, ao seu progresso, né? Nós mesmos aqui passando, às vezes a gente fala assim, nossa, mas foram cometidos erros tão graves em tal movimento religioso. Quem sabe não fomos nós mesmos que ajudamos a cometer esses erros? Então nós, enquanto espíritas e reencarnacionistas, sempre olhamos um pouco mais de suavidade para tudo isso, pela perspectiva da nossa possível corresponsabilidade, né? Agora temos mais, essa religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus. É que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha: vai, fecha-te no teu quarto, ou seja, dentro do seu ambiente íntimo, e ligue-se a Deus, que é Pai. Não é mais o Deus dos exércitos, não é mais o Deus da possibilidade da vingança, o Deus cruel, não. É o Deus que perdoa, é o Deus misericordioso, é o Deus que é Pai e que cuida carinhosa e amorosamente de todos os seus filhos, indistintamente. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos. Quantos irmãos nossos, talvez tenhamos passado por isso em outras existências, não ficaram bravos com o movimento religioso e confundiram o movimento religioso com o pensamento religioso fundamental, que sem dúvida emanava do plano espiritual. E aí, com raiva do movimento, transferiram a raiva para a religião e a raiva em relação a este Deus, e portanto se tornaram ateus, materialistas. Mas isso vai ser reformulado, mas vai demorar. Mas o que é demorar? Quanto tempo nós temos? Todo o tempo necessário. Quanto tempo existe pela nossa frente? A eternidade. Então nós temos todo o tempo e todas as possibilidades nos serão ofertadas, porque Deus é Deus de misericórdia. Ou como dizia João na sua primeira carta, Deus é amor.
é este amor que nos envolve, este amor de pai que estabelece para o seu filho todas as chances para ele se renovar. Nós que somos pais e mães humanos, com todas as nossas imperfeições, nós não fazemos isso pelos nossos filhos? Quem dirá mais o Deus perfeito, o Pai amoroso, amantíssimo, que é todo misericórdia? É claro que Ele fará por todos nós, nos dará todas as oportunidades que nós precisarmos para nós sairmos da rota errada e voltarmos à rota certa e pararmos de sofrer. Nenhum pai gosta de ver o seu filho sofrer. O Pai Celestial também não se satisfaz com o sofrimento das suas criaturas, sem dúvida. Vamos dar uma olhadinha nos 5 livros principais de Kardec. O primeiro deles, Livro dos Espíritos, 1857, ou seja, pouco mais de 150 anos, 160 anos vai fazer agora, né? Em 61 vem o Livro dos Médiuns. Este aqui é o resumo de tudo, a síntese da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns trata mais do aspecto científico da doutrina. É o manual da prática mediúnica, né? Ele está colocado lá no Livro dos Médiuns. Um pouquinho depois, 3 anos depois, aparece o Evangelho segundo o Espiritismo. 1 ano apenas, o céu, o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E, finalmente, em 1868, a Gênese. Notem que são 11 anos. Em 11 anos, esse homem produziu, dentre um monte de outras coisas que ele fez, obras, trabalhos, palestras, apoios, etc., ele produziu uma obra que nós levamos aí algumas encarnações, levaremos algumas encarnações para absorver. Não será fácil, porque é muito, é denso, é muita coisa para a gente absorver. Graças a Deus, né? Teremos muita chance de aprender coisa boa. E nós vamos perceber o seguinte, olha, depois do Livro dos Médiuns vem o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos ver um pouquinho do que os Espíritos falavam quando Kardec estava trabalhando nesta obra. Qual que é o interesse que eles tinham por esta obra, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 9 de agosto de 1863, portanto, um pouquinho antes da publicação, a publicação é em 1864. Então, no ano anterior à publicação, Kardec está trabalhando nesta obra e ele não havia informado a ninguém, ninguém sabia o tema do livro no qual ele trabalhava. Ele já havia publicado o Livro dos Espíritos, já havia publicado o Livro dos Médiuns. Para vocês terem uma ideia, nem o editor dos livros de Kardec, que bancava a publicação, o senhor Didier, nem ele sabia que Kardec trabalhava num livro sobre o Evangelho. Kardec, então, estava retirado, ele buscava um certo isolamento sagrado na produção deste livro. Os Espíritos relatam, né, quem teve evidências, por clarividência, indo à distância, percebeu Kardec envolvido com uma pleiade de espíritos que lhe conservavam a saúde e o auxiliavam na produção desta obra. Vamos ver um pouquinho daquilo que os Espíritos falam sobre essa obra e sobre esse trabalho. Kardec pergunta: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Este relato está lá no Obras Póstumas. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática. O grifo ali em negrito é nosso. Tá? Alta moral prática. Esse é o objetivo. Puxar o Evangelho para o nosso dia a dia, para nós começarmos a aplicar na nossa vida cotidiana. Do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais, das nossas relações todas com as demais criaturas, e dos interesses religiosos, ou seja, da nossa ligação profunda com quem nos criou, com quem nos ama, com quem nos envolve, com quem está dentro de nós, que é o Criador. Então, isto é o que os Espíritos estão dizendo para Kardec, mas eles falam mais. Observe, a dúvida tem que ser destruída. A Terra e as suas populações civilizadas estão prontas.
Ou seja, todo o trabalho feito por profetas, pela vinda de Jesus, por tantos trabalhadores, inúmeros trabalhadores de Jesus que foram enviados, vieram para preparar a terra. A terra está prontinha para receber essa nova semente, né? Já de há muitos teus amigos de além-túmulo as arrotearam, passaram arado na terra. Lança, pois, a semente que te confiamos. Veja, esta semente é trazida por este grupo de espíritos trabalhando sobre a orientação direta de Jesus. Esses espíritos vêm e colocam esta semente na mão de Kardec e avisam a ele da responsabilidade. A terra está prontinha para receber essa semente. Lança essa semente. É tempo, dizem os espíritos, que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia afinal da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Ou seja, é o início do preparo da transformação, deixar para trás provas e expiações e entrarmos no tempo da regeneração. E nós sabemos que isso aí está apertando. O ciclo está se fechando. Quem que sobrará no ambiente da terra? Os mansos e os pacíficos, como nos disse Jesus no Sermão da Montanha. Estes herdarão a terra renovada, a terra transformada, a terra promovida para uma outra forma de viver, um outro sistema de coisas, com outras bases, bases fraternas, bases de amor, trazidas por Jesus. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar ao Espiritismo tal como ele é. Ou seja, com o livro dos Espíritos ainda não tinha mostrado exatamente, com o livro dos Médiuns também não, mas agora é a hora de mostrar. Aqui veio realmente o Espiritismo, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo, a religião natural. É Jesus nos dizendo, mais uma vez, dando cumprimento à lei, é preciso amar a Deus, é preciso amar ao próximo, essa é a lei. E é o Espírito Verdade nos ajudando na compreensão de tudo isso e como devemos fazer. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. É desta maneira que nós vamos fazer. Ou seja, é Kardec no cérebro, na mente, e Jesus no coração. É disso que nós precisamos para largarmos para trás esse tempo aí das sombras, os nevoeiros intelectuais, ficarmos na penumbra. Não é por aí. Ah, mas eu quero sair da penumbra. Então lembre-se, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Então é lá que nós precisamos beber na fonte do Evangelho vivo de Jesus. E é esta fonte que nós precisamos compreender. E foi para isso, principalmente, que o Espiritismo veio. Para nos ajudar a compreender a mensagem fundamental de Jesus em espírito e verdade. Kardec, um mês à frente, ele faz uma nova consulta, manda uma mensagem para o pessoal da Sociedade Espírita Parisiense e fala, olha, eu ainda quero consultar um pouco mais o plano espiritual a respeito dessa obra em que eu trabalho. Então ele solicita uma mensagem. Os Espíritos dizem para ele, isso aqui já é a resposta da entidade que se comunica. Nossa ação, principalmente a do Espírito de Verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Kardec depois faz uma observação, ele falou, é mesmo. Muitas vezes eu estava até com pensamento para esse lado, depois puxou para cá, né? Ele dá lá todas as informações, ele sentia esse envolvimento. Gente, era um grupo luminoso, enorme de espíritos, trabalhando para trazer de novo o cristianismo simples para a humanidade. Uma obra como que a elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado, o grifo é nosso. Então ele precisava estar recolhido, ele foi algumas vezes para Sergos, foi para Santo Andrés, ficou lá quieto, concentrado, envolvido pelos Espíritos, recebendo as intuições, além dos valores
morais e intelectuais desse homem, ele também recebia o aporte enorme de uma infinidade de espíritos trabalhando, envolvidos diretamente por o Espírito da Verdade. Seria o Espírito da Verdade Jesus? Talvez. E se não for ótimo, são dois, é Jesus e mais o Espírito da Verdade. Não vamos entrar nessa polêmica aqui, que também não é nem o assunto nosso de hoje, né? Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, diz esse Espírito, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Ou seja, fizeste bem enfrentando as questões de moral prática, do nosso dia a dia, como é que a gente faz para aplicar esses conceitos na nossa vida cotidiana. Então é isso que os Espíritos falaram. O cristianismo não é apenas para nós ficarmos extasiados com a beleza dos ensinos, não, é para nós puxarmos isso para o nosso comportamento diário. Para quê? Para ficarmos com uns carinha de inocentes? Não, para vivermos melhor, para a nossa vida ficar mais suave, para nós termos mais felicidade, vivermos mais equilibrado e temos inclusive mais saúde física, porque a renovação mental e a construção do panorama espiritual equilibrado equilibra as nossas células. Nós sabemos muito bem disso. Quando nós perdoamos a alguém, nós livramos-nos dos venenos que estão intoxicando as células do nosso organismo, como nos diz Joana de Ângeles através da psicografia do Divaldo Franco. Com esta obra, o edifício, o grifo é nosso. Eu não aguentei, eu sou engenheiro civil, tá certo? Tenho que falar de edifício. Então o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula desenhar-se no horizonte. Quando alguém está construindo alguma coisa, está lá os andaimes, está lá as coisas na frente, de repente tira, você fala, nossa, olha a obra se apresenta com toda a sua grandeza, com toda a sua intensidade, você enxerga a cúpula. O que é a cúpula? É o ponto mais alto, o ponto mais importante. É isso que está acontecendo aqui. O ponto mais importante da doutrina está se revelando com seu caráter religioso. Tradicional? Não. É o caráter religioso sincero. Templo, coração. Esta moral, prática. No nosso dia a dia, é isso que Jesus espera de nós. Para quê? Para que sejamos felizes, né? Essa é a perspectiva e a programação espiritual para todos nós. A Deus, caro companheiro, de antanho, ou seja, de antigamente, né? Estão rolando juntos nesse trabalho há tanto tempo, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida, a obra que outrora, diante do Espírito que te ama, e a quem venero, juramos, consagrar as nossas forças e as nossas existências, até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. Então veja, esse Espírito está dizendo, tem um grupo enorme trabalhando em benefício da humanidade. Enquanto a obra não está completa, eles continuarão trabalhando. A obra já está completa, nós olhamos, sabemos que não. Nós estamos no meio do tiroteio, vamos dizer assim, né? Tiroteio no bom sentido. Nós estamos no meio da vira para lá e movimenta para cá e fecha ciclo de evolução, ideias antigas que têm que sumir, novas que estão se renovando, o entrechoque de tudo isso. Fechamento de ciclo evolutivo é assim mesmo. As nossas vibrações, segundo Kardec, coloca como hipótese lá no final das Gênesis, no capítulo Final dos Tempos, as nossas vibrações impactam o próprio planeta que reage. Então existe uma própria reação natural, uma certa movimentação maior das placas tectônicas e tsunami e tudo mais. E nós falamos é o sinal dos tempos. Que tempos? Da destruição da Terra? Não, destruição não faz sentido. A Terra está sendo transformada, está sendo reformada. Você entra numa casa na hora de uma reforma e está caindo parede aqui, está arrebentando o piso lá, é poeira. Você fala, nossa, que bagunça. Bagunça não. Teve um arquiteto que pensou, teve um engenheiro que está lá responsável tecnicamente por tudo aquilo. No final, até a casa renovada, você fala, está toda pronta, que bela essa casa. Destrói a casa. Não faz sentido. Então a casa está sendo renovada para ser uma morada melhor, mais adequada, mais confortável para aqueles que puderem permanecer no ambiente da terra, seja no seu entorno,
seja reencarnados, né? Isso que está acontecendo, a grande reforma desta moradia nossa. E vamos agora dar uma olhadinha, por fim, em alguns conceitos colocados pelo nosso querido Emmanuel, lá no Consolador. O Emmanuel, que nós sabemos, trabalhou na codificação, né? Existe uma mensagem, essa é fácil de guardar, porque é lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que a cada capítulo, Kardec coloca no finalzinho algumas mensagens. Capítulo 11, parágrafo 11, o item 11, podem olhar. A mensagem sobre egoísmo é assinada por quem? Emmanuel. Que Emmanuel? O nosso Emmanuel, nosso afetivo, né? O Emmanuel que nós conhecemos, o Emmanuel protetor e guia do Chico Xavier em toda essa imensa obra mediúnica e de amor que ele deixou para todos nós. Então é esse espírito que vem e faz uma abordagem nesse livro Consolador, uma organização parecida com o do livro dos Espíritos, né? Para aqueles que conhecem o livro Consolador sabem que é assim, perguntas e respostas sobre grandes temas. Inúmeras perguntas foram feitas por companheiros do movimento espírita. Emmanuel filtrou umas, selecionou outras, agrupou por temas, e aí essas respostas, junto com as perguntas, claro, foram publicadas no livro O Consolador, que não tem esse nome à toa, né? Porque o Espiritismo é o Consolador prometido. Aqueles que não conhecem esse livro, recomendo fortemente que conheçam. É um livro maravilhoso. Vamos pegar. Lá no iniciozinho é feita uma pergunta para Kardec, bem nesse aspecto tríplice da doutrina, apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes, o científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Perguntaram para Emmanuel. Vamos ver a resposta. É bom ver a resposta de espírito evoluído, né? Primeiro que eles falam coisas muito interessantes. Segundo que eles falam bastante, com poucas palavras, né? Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. Então nós arriscamos um desenzinho ali num triângulo, né? A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, a base. Ciência e filosofia nos ligando ao planeta. Porém, a religião é o ângulo divino que nos liga ao céu. Então, é através da religião, ou, se pensar de uma maneira mais ampla, através da nossa religiosidade, que nós nos ligamos ao Criador, fonte da vida, aquele que nos deu a vida e não permite que ninguém mais tire, e que derrama sobre nós vida em abundância, para que nós possamos continuar. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Precisamos, claro, espíritas, instruí-vos. Então nós precisamos estudar. E não é só estudar o Espiritismo, nós precisamos observar aquilo que estiver ao nosso alcance. Se tivermos chance de estudar, ir um pouco aos bancos escolares, ou ler as coisas, vamos fazê-lo. Isso é patrimônio do Espírito. E como diz, eu tenho um tio, que foi através dele que eu me tornei espírita, ele tem uma frase, dentre muitas frases interessantes, ele tem uma que eu acho fundamental, ele diz, saber não ocupa lugar. E é verdade. E só nos promove. Né? Então, tudo que a gente puder aprender, melhor para nós mesmos. Então, continua o Emmanuel. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Tem obra mais importante que essa no planeta? Tem. Restaurar o Evangelho do governador para todos nós, para todos os seus governados. Por estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. É Deus falando com cada um de nós, vem ser feliz, vem melhorar, vem viver mais tranquilo, vem ficar mais equilibrado, vem ter mais saúde física e espiritual. E é Jesus dizendo, olha, o caminho é esse, vocês não estavam conseguindo compreender. Ele veio aqui e mostrou, é assim que tem que viver.
Nós esquecemos disso, ele manda os seus inúmeros emissários. De repente vem o Consolador prometido para nos lembrar de tudo isso e nos ajudar a compreender melhor o cristianismo. Quando Jesus responde ao doutor da lei que o procura na calada da noite, como é que eu faço para chegar ao reino dos céus ou para ganhar a vida eterna? Jesus diz, é preciso nascer de novo. E ele ficou atônito, como nascer de novo? Não vou mais caber na barriga da minha mãe, como é que eu faço para nascer outra vez? Então o Espiritismo vem e diz, nascer de novo é reencarnar num corpo novinho em folha, para você começar de novo a escrever o livro da sua vida, um novo capítulo, de outra forma, né, com outras bases. Na questão 352, pergunta-se ao Emmanuel, devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? É mesmo Jesus renascendo entre nós, em toda a sua força conceitual, moral, filosófica? O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo. Para quê? A fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Jesus disse, eu não posso dizer ainda tudo, mas virá o Consolador prometido, que eu pedirei ao Pai e Ele enviará em meu nome, para relembrar de todas essas coisas e dizer outras. E é isso que nós estamos vivenciando hoje, há 1 século e meio. Questão 353. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças. Então tem uma tarefa enorme, então nós vamos acabar com todas as outras religiões. É para isso que veio o Espiritismo? Que arrogância, né? Se fosse isso. Né? De forma alguma. Né? O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente, eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Não tem muito tempo, eu fui a um evento de uma determinada religião, que era um casamento do filho de um amigo. Em determinado instante, lá em cima, foi pedido que os padrinhos elevassem as mãos e foi dado um passe nos noivos. Tá certo? Eu achei ótimo, é isso mesmo, porque Jesus não fazia isso. Jesus não impunha as mãos para a transfusão de energias. Ah, mas tem que chamar de passe. Não tem que chamar de coisa nenhuma, tem que fazer as coisas. Né? Naturalmente isto vai vir. Precisamos abandonar as questões pequenas do simbolismo, da coisa artificial e externa e buscar o fundo das coisas. Líderes religiosos, grandes líderes religiosos de outras religiões têm feito isso. Alguém tem dúvida que Francisco tenha sido um homem fazendo isto numa grande religião estabelecida no planeta? Né? Essas coisas estão acontecendo. Vamos lá, e para nós terminarmos, só para lembrar uma coisa. Uma técnica didática usada por Jesus, qual foi? Contar uma história, elegendo uma situação normal do dia a dia, e aquela história tinha um fundo religioso. Essa história que Jesus contava, e ele contou várias, nós chamamos de parábolas, não é isso? Uma historinha com um fundo religioso. Kardec, gente, usa a mesma técnica, exatamente a mesma técnica, algumas vezes. Vamos pegar um exemplo aqui para nós encerrarmos. O exemplo é extraído lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Lá no item 4, sobre os infortúnios ocultos, Kardec vai contar um dia de uma senhora que vai atrás desses infortúnios que estão ocultos aos olhos da
sociedade. Ela vai buscar, vai levar apoio para um cobertor para aquele que precisa, o agasalho aqui, um pouco de alimento, recursos financeiros, e leva junto a sua filha. Então, Kardec está fazendo o quê? Uma parábola. Observe, nós não vamos ler, a leitura aqui é grande, depois vocês peguem com detalhes, vocês vão ver aí tudo aquilo que Kardec coloca. Só para lembrar e mostrar que é a mesma técnica que Jesus utilizava. Quem é esta mulher, começa, né? De ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida. A mocinha é a filha dela. Eles vão vestidos distintamente, mas de forma simples, para não afrontar aqueles que eles vão visitar. Tá? Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo? Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. Então veja, Kardec vai contando, parece que a gente está vendo a cena, né? Vai vendo a mãe com a filha, vem minha filha, olha, uma roupinha mais simples, vamos lá, olha, nós vamos começar visitando essa criatura aqui que precisa, o problema lá é esse e tal. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Aí ele conta várias passagens do dia dela, visita um, faz um benefício ao outro. Mas aqui, este grifo aqui, que também é nosso, que nos parece fundamental. É espírita ela? Kardec responde, que importa? Se ela é espírita, se ela é católica, se ela é protestante, não interessa. O que interessa é que ela, aquela mãe, é verdadeiramente cristã. Ela está pegando o Evangelho e está aplicando no seu dia a dia. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação. Ela não fica contando para ninguém, trombeteando que fez isso, fez aquilo. Tá? Além da de Deus e da sua consciência. Peguem depois dessa leitura lá, que hoje não daria. Isso aí daria para nós ficarmos uma manhã inteira só falando dessa lição, dos detalhes colocados. Mas vejam, é exatamente a mesma técnica. Kardec está contando uma parábola, para que nós possamos registrar. Ficam as imagens na nossa mente, da mãe saindo com a filha, atendendo um. Tem uma passagem que um dia bate a porta dela, é um dos assistidos. Ela faz... não diga nada a ninguém, ou seja, ela não quer ser reconhecida como benfeitora, ela quer bem fazer aos outros. Esta é a opção colocada por Jesus para todos nós. Esta é a opção que o cristianismo vem colocando há tanto tempo, que Jesus espera de todos nós, e o Espiritismo vem reforçar para nós. Perdoa, é melhor, você vai viver muito mais tranquilo, com mais saúde. E observe, quando fazemos, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoa os meus devedores. Eu estou aprendendo uma lei, a lei é, à medida em que eu perdoar, eu também merecerei o perdão. É a lei da misericórdia, a misericórdia do Pai que se coloca para todos nós. Existe alguma dúvida que o Espiritismo seja religião? Em hipótese alguma. É religião, mas é religião para o terceiro milênio, é religião para a terra renovada, é a religião para o tempo da regeneração. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe a todos, bem como todos aqueles de quem nós nos lembrarmos nesse instante. Que Deus abençoe esta casa e a cidade de Matão. Muito obrigado e muito bom dia a todos. Nosso muito obrigada ao Márcio, né, por essa brilhante explanação que contextualizou para a gente, né, de forma assim, que ao mesmo tempo formal e catedrática, mas de forma humana, né, e emocional. Isso foi muito importante. Muito obrigada, Márcio, pela sua disponibilidade, pela sua didática na explicação.
que tanto nos fez bem compreender, né? Eu gostaria, antes da prece final, de dar 2 recados importantes. No próximo domingo, segundo já estava até anunciado ali, né? Nós teremos aqui o nosso querido amigo Plínio de Oliveira, que é regente da Orquestra Sinfônica de Curitiba, né? Excelente palestrante também, como todos que aqui têm vindo aos domingos, que são presentes para a gente, como eu costumo dizer. O Plínio vai falar sobre o tema Falando de Amor. Então, é músico, é cantor, né? É divulgador da doutrina e usa, né, dessa habilidade que tem nesta vida de membro de orquestra, de músico, para explanar sobre a doutrina. Então, todos estão convidados, proliferem essa informação positiva, né? Espalhem essa informação positiva para que todos possam prestigiar e serem prestigiados com a presença do Plínio. Ao Márcio, nossa imensa gratidão, mais uma vez, que os nossos e os seus e todos os mentores amigos continuem te iluminando para esse trabalho, né? E nós também gostaríamos de avisar que a Natália, que é psicóloga, que está sempre aqui, professora universitária, e que faz parte dos trabalhos da casa, está sempre conosco, né? A Natália acaba de publicar esse livrinho, que não tem, no caso, entre aspas, um teor espírita, não está religiosamente vinculado, né, ao teor espírita, porém, é um livrinho infantil que revela a questão das aparências, do quanto elas são menos importantes, para informar nossas queridas crianças, desde pequeninas, né, que o mais importante é aquilo que você é, e não aquilo que você tem, que não importa as cores dos seus olhos, como você se apresenta, né, a cor da sua pele, a sua condição financeira, se você está numa cadeira de rodas, de óculos ou não. O importante é o que você é enquanto pessoa. Natália, levanta a mãozinha aí para o pessoal te ver. Essa é a Natália. E ela trouxe a casa, muito obrigada aos responsáveis pela casa por poder divulgar, porque, embora não diretamente ligado ao teor espírita, trata de valores, né? Então, os livrinhos estão à disposição aqui, se alguém depois quiser falar com a Natália. Tá bem? Nós faremos, então, agora a nossa prece final, né? Expressando nossa gratidão por esta manhã, por esta palestra. E vamos, novamente, fechar os nossos olhos para nos dirigirmos a Jesus novamente e pedirmos que Ele nos ajude a manter a sintonia desta manhã conosco, durante todo o dia de hoje, durante toda a semana, durante todo o mês, para que nós possamos garantir para nós mesmos, através da força e da coragem que Jesus nos permite, que nós possamos garantir que vamos sempre nos preocuparmos e nos esforçarmos e nos educarmos para colocar em prática todas essas propriedades do Evangelho, todos esses ensinamentos que são tão significativos para a nossa vida. Vamos pedir ao nosso Mestre que nós não sejamos tão resistentes, tão falhos em aplicar esses ensinamentos, em aplicar essas leis divinas que, como disse o nosso irmão Márcio, vem transcendendo todas as nossas encarnações e transcenderá até que consigamos realmente fazer da nossa vida a prática dos ensinamentos do Evangelho. Seja ele aqui, como falou nosso irmão, espírita ou não, estamos pronunciando porque estamos numa casa espírita, mas vamos pensar em leis divinas. Não importa quais são as religiões, as afinidades religiosas, o que importa é que a nossa prática seja uma prática de bondade, de amor, de solidariedade, de entrega e de perdão. Então peçamos nesse momento, Jesus, nos ajude a colocar esta prática, nos ajude a trabalharmos a serviço do bem, nos ajude a não fraquejar nesse propósito,
nos ajude a nos educarmos nesse sentido. Que assim seja. Um excelente domingo a todos. Vão em paz.